Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Hoje vai ser um episódio especial porque eu vou-te trazer alguns updates do meu processo pessoal. Quando eu criei este canal, o objetivo era ser o meu canal, o nosso canal, um espaço onde eu partilho aquilo que eu faço enquanto profissional, a minha perspectiva perante a vida, perante os temas que eu trago e também e acima de tudo o meu processo enquanto base. Então, vamos voltar ao verão do ano passado, onde eu já conto com alguns anos neste mundo do autoconhecimento, no desenvolvimento pessoal, mas eu senti que estava pesado, estava difícil. Sabes quando nós temos que parar e ter aquela conversa connosco, autêntica, verdadeira, quando ninguém está a ouvir? Eu precisei entrar nesse lugar, eu precisei estar nesse espaço, eu precisei dizer a mim mesmo: para, cai na real, continua a ser pesado, continua a ser difícil. E vinha uma culpa dentro de mim, aquela culpa de eu ter sempre que estar a conseguir prover as coisas, eu ter sempre que estar a conseguir fazer tudo, pensar em tudo, organizar tudo, estava a ser demasiado cansativo, estava a ser demasiado pesado. E eu percebi porquê. Porque eu ainda continuava no controle. O controle é algo que muitas vezes nos limita e estava-me a limitar, estava-me a levar à exaustão. Então eu parei e pensei: o que é que se está a passar comigo? Que eu tenho feito o que é suposto fazer. Eu já tenho este maior autoconhecimento de mim mesmo, eu já me vejo com mais clareza, eu já consigo entender quais são as coisas que eu faço menos boas e preciso de aprimorar e tenho vindo a aprimorar. Há várias coisas que eu já consegui superar e que já faço muito melhor, mas porquê que ainda continua a ser pesado? E eu cheguei a uma resposta: porque eu faço tudo isto sozinha. E não é suposto fazer tudo isto sozinha. E eu pensei: porquê que eu não posso dividir esta força? Porquê que eu não posso dividir este esforço? Porquê que eu não posso abrir mão deste meu plano, destas minhas regras e permitir-me também ser guiada? E foi aí que, depois de eu fazer uma pergunta muito específica ao universo, que foi: mostra-me o que é que eu ainda não estou a ver, que se eu vir, eu vou poder transformar aquilo que eu estou a sentir e aquilo que eu estou a viver. E eu tive uma resposta muito clara no meu coração: olha para a tua área da vida, da fé e espiritualidade. Como é que isso está? E eu pensei: eu sou uma pessoa de fé, eu sou uma pessoa de espiritualidade, mas a questão é: como é que eu estava a viver isso na minha vida? Como é que eu estava a sentir isso na minha vida? Isto levou-me para um lugar de: espera aí, afinal, qual é a minha perspectiva da fé? Qual é a minha perspectiva da espiritualidade? Qual é o significado que eu atribuo a cada uma delas? Porque fé e espiritualidade não são religiosidade. Fé e espiritualidade é tu saberes, é eu, Diana, saber que há uma fonte que me guia, que me sustenta, que me provê, onde eu vou buscar tudo aquilo que eu acredito, onde eu vou buscar aquela força quando eu sinto que estou a ficar sem força. E a verdade é que eu não estava a alimentar essa área de vida. A nossa tendência, nós temos várias áreas de vida, mas a nossa tendência é querer focar nas mesmas, naquelas que nós sentimos que ainda não estamos a viver aquilo que nós queremos viver. Maioritariamente estamos aqui a falar da área de relacionamento amoroso, da área familiar, da área profissional. E realmente eu sou uma pessoa de fé. Sempre fui uma pessoa educada pela minha avó, maioritariamente, a ter esta relação com Deus, a acreditar em Deus. Eu fui educada enquanto católica. No entanto, desde que eu entrei no meu processo de autoconhecimento, eu fui-me afastando da minha fé, porque eu comecei a preocupar-me demasiado naquilo que eu precisava de construir. Porque uma das coisas que às vezes acontece é que quando nós chegamos a um processo de autoconhecimento, quando nós chegamos a um ponto em que começamos a entender ah, mais sobre nós, começamos a perceber porque é que nós vivemos determinadas dinâmicas, porque é que nós vivemos determinadas dificuldades lá atrás. Nós às vezes vamos para um lugar meio que de culpa, nós vamos para um lugar de: espera aí, eu estou atrasada, eu agora preciso de ganhar tempo, eu preciso de ir para o mundo e fazer num ano ou em 2 anos aquilo que eu sinto, ou que eu acredito, ou que eu perspectivo que não fiz em 10 ou 15 ou a minha vida toda até aqui. Então eu entrei nessa tendência, não é? E de repente comecei a querer construir, muito na minha área profissional, comecei a querer construir o meu negócio, comecei a querer colocar o meu negócio no mundo, os meus serviços no mundo, e comecei a pôr demasiada pressão nisso.
E a verdade é que, como eu precisava de muitas horas para me dedicar a organizar, a aprender sobre marketing, a aprender sobre criar conteúdo, a perceber como é que se trabalhava com o Canva, enfim, uma série de coisas e empreendedores entenderão tudo aquilo que nós precisamos de aprender para estar aqui, porque é muita coisa e às vezes as pessoas não fazem ideia disso, mas isso dará um outro episódio. Voltando aqui à questão, o que aconteceu foi que começou a ficar demasiado pesado. Porquê? Porque para eu ter mais tempo de dedicação a tudo o que eu precisava de fazer na minha área de profissional, eu comecei a descurar a minha área pessoal. Eu comecei a descurar o meu tempo um bocadinho para descanso, para viver coisas mais prazerosas. Ou seja, eu olhava para a minha agenda e eu precisei de começar. Onde é que eu vou roubar ali um bocadinho para ter mais tempo para estar sempre ali a dedicar-me a fazer, a fazer, a fazer? E isso foi-me magoando, isso foi-me tirando aqueles espaços de respiro, foi-me tirando acima de tudo espaços de conexão comigo. E quando eu digo comigo, é comigo e com aquilo que é a minha fé. Foi aí que ficou muito claro para mim. Espera aí, há quanto tempo é que eu não estou literalmente a viver a minha fé? Então eu precisei de voltar a uma pergunta muito básica que eu vou deixar aqui para ti. O que é para ti fé? Porque eu pensei, o que é para mim fé? E a minha resposta pronta em piloto automático foi: é acreditar sem ver. Ok, é acreditar sem ver. E mais, porque falta aqui algo que eu não estou a perceber, mas que trouxe-me a este lugar e que eu agora preciso de entender. E foi numa conversa com uma amiga, nada é por acaso, e os recursos sempre chegam e as pessoas sempre chegam com a mensagem certa no momento certo. Então, numa conversa com uma amiga, estávamos a falar sobre fé, nunca tínhamos falado até então, sempre falamos da nossa vida, do nosso processo, de autoconhecimento, de mentalidade, de inteligência emocional acima de tudo, porque ela tirou a certificação de inteligência emocional comigo, então falávamos muito disso, mas um dia, aquele dia, nós falamos sobre fé. E ela disse: Diana, o que é para ti fé? E eu dei a mesma resposta. Fé para mim é acreditar sem ver. E ela disse: e mais, há algo que falta aí. Acreditar sem ver mais ação. Porque fé é isto, é nós nos conseguirmos mover na direção de uma coisa que nós ainda não estamos a ver, mas acreditamos que vai acontecer. E isto foi uma chave de ouro. E eu disse: ah, ok, era isto que me faltava. E eu comecei a perceber uma coisa: é muito fácil nós termos fé quando as coisas estão tranquilas, quando as coisas vão acontecendo. O mais desafiante é quando tudo começa a cair. O mais desafiante é quando tu próprio cais. Então, fé é a nossa capacidade de nos erguermos depois de uma queda e honrarmos aquilo que nos aconteceu e seguirmos. Isso foi o que eu comecei a definir como minha fé. Mas depois trouxe outras questões que eu precisei olhar, precisei parar e precisei refletir, que é: eu acredito em fé, eu tenho a minha fé, eu sei, mas como é que eu a vivo no meu dia a dia? Porque uma coisa é nós dizermos que acreditarmos, outra coisa é aquilo ter um espaço na nossa rotina. E eu percebi que não tinha este relacionamento, esta intimidade com a minha fé. E eu pensei para mim: "Ok, foi aqui que eu me perdi. Foi aqui que eu sinto e que eu acredito que me perdi. Foi aqui que eu me desconectei, no momento que eu deixei de viver a minha fé". E eu percebi que quando eu deixei de viver a minha fé por conta deste piloto automático, por conta desta busca do que eu sentia que tinha que fazer em pouco tempo, porque sentia que estava atrasada, eu comecei a prestar atenção em muita coisa que eu achava e acreditava que tinha que aprender em muitas pessoas. E eu deixei de ter tempo para estar conectada à minha fonte, àquilo que sempre moveu a minha vida. E isto fez-me pensar de uma maneira completamente diferente a partir daquele dia, porque eu disse: Ok, talvez eu precise, talvez este caos, este peso que eu estou a sentir, esta força toda que eu estou a viver, porque parece que eu estou a ir para o mundo com as minhas mãos a fazer as coisas. Porquê que eu não posso viver uma vida mais leve? Porquê que eu não posso repartir esta força com alguém que me vai trazer recursos, com alguém que me vai guiar, com aquilo que eu acredito que é Deus, que é o universo que nos rege? Então eu aí percebi que eu precisava de voltar ao ponto inicial, que é, afinal, o que é que eu quero fazer em relação à minha fé? E eu senti muito de voltar a criar uma relação de intimidade.
Então eu comecei todos os dias a ter um espaço para eu olhar para mim, para eu fazer as minhas reflexões que eu já tenho vindo a fazer ao longo de todos estes anos, mas para eu também ter intimidade com aquilo que eu acreditava que era a minha fé. E ir buscar ali aquele alento no meu coração, aquela paz no meu coração que muitas vezes excede qualquer entendimento. Então, eu senti muito trazer isto para ti hoje no canal, porque foi uma virada de chave no meu processo. Porque o processo é difícil, ele não fica mais fácil, mas ele fica mais leve, ele fica mais pacífico. Tu começas a fazer as coisas e parece que não é tão pesado. Eu continuo a fazer as mesmas coisas, mas eu tenho um maior respeito por mim, eu tenho uma maior leveza por mim, por aquilo que eu preciso de fazer. Se eu não consigo fazer tudo num dia, fica no dia seguinte e eu estou em paz com isso. Já não há tanto aquela culpa de deslargar as coisas que eu tinha colocado como pendentes para resolver. Então, este vídeo é essencialmente sobre como é que tu vives a tua fé e espiritualidade na tua vida. Ou melhor, qual é a tua fonte de conexão? Aquele lugar onde tu entras e tu consegues estar lá, tu, com essa fonte. E tu consegues entregar os teus medos, os teus sonhos, os teus desejos, a tua ansiedade. Consegues estar lá um tempo e sair de lá mais tranquila. Porque acreditas, porque sentes, porque sabes que és guiada. Porque sabes que as respostas vão chegar. Porque sabes e tens percebido que os recursos chegam quando tu confias. Tu ainda tens esse lugar. Tu tens esse lugar, mas tens vivido essa relação de intimidade no teu dia a dia, na tua rotina. Eu estou a partilhar isto contigo porque muitas pessoas, mesmo muitas, ultimamente têm-me perguntado o que é que eu estou a fazer porque a minha luz está maior, porque eu sou uma pessoa que transmito mais paz, mais confiança, mais segurança. E a única coisa que eu fiz foi restaurar a minha fé e espiritualidade. Honrar muito esta relação de intimidade que ao longo do meu processo eu me esqueci, eu deslarguei, mas eu agora fui lá e agarrei. Então que este vídeo te possa fazer refletir sobre se tu tens esse lugar, se não tens esse lugar, se tens esse lugar mas não tens lá ido. E o que é que tu queres fazer em relação a isso? O que é que te sentiste de cutucar no teu coração quando me escutaste durante este vídeo? Porque eu creio que há aqui uma resposta para ti. Há aqui algo que a vida te está a tentar dizer. Encontramos-nos no próximo vídeo.